Tá, bom, gente, boa tarde, vocês já me conhecem. O professor Fred pediu para eu abordar um tema que é ética e bem-estar na experimentação com primatas, tá? Porém, no decorrer do preparo da aula para vocês, né, eu alterei o texto, na verdade, o título da palestra, porque o primata é só mais um dos animais que a gente trabalha na experimentação. De uma certa maneira, a ética e o bem-estar na experimentação com primatas é o mesmo que na experimentação com qualquer animal senciente, né? Então, eu achei melhor falar a ética e o bem-estar na experimentação animal, de uma maneira geral, para que a gente tenha esse conhecimento amplo do que se trata o tema. E a gente vai falar de primatas, mas não porque é algo específico para primatas, entenderam? É algo de uma maneira geral para a experimentação com qualquer biomodelo, com qualquer animal utilizado nas pesquisas, na experimentação, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é bem-estar animal, tá? De uma maneira tentar ser bem didática, né, bem prática. O bem-estar animal, segundo Maldonado, eu trouxe aqui, na verdade, dois conceitos que eu gosto muito, que eu acho que resumem bem o que é o bem-estar nos animais. O Maldonado fala que é a condição fisiológica e psicológica no qual o animal é capaz de adaptar-se comodamente ao entorno, né? Podendo, assim, satisfazer as suas necessidades básicas e desenvolver as suas capacidades conforme a sua natureza biológica, né? Então, eu acho que esse é um conceito muito claro do que se trata o bem-estar, ou seja, é o animal sentir-se adaptado, né, de maneira cômoda, ou seja, de maneira confortável, não no sentido de confortável só fisicamente, mas também psicologicamente, no ambiente, no entorno em que esse animal vive, e que essa adaptação, ela satisfaça esse animal em todas as suas necessidades básicas, para que ele possa desenvolver, né, o máximo de suas capacidades de acordo com a sua biologia. Então, isso é um conceito muito prático, tá? Muito básico, muito prático, que fica muito claro do que é o bem-estar desse animal, tá? Porém, eu também trouxe um outro conceito, que é o conceito da OIE, que diz que o bem-estar é a maneira como os indivíduos enfrentam o meio ambiente e que inclui a sua sanidade, inclui as suas percepções, né, o seu estado anímico e outros efeitos positivos ou também negativos que influenciam os mecanismos físicos ou psíquicos do animal. Então, assim, de uma maneira diferente, porém com o mesmo, né, significado, o que o Maldonado coloca e o que feito pela OIE, tá? A gente fala também a gente pode falar de duas doutrinas, né? Que é a doutrina do direito dos animais, que é a doutrina do bem-estar animal, tá? E isso ele não pode ser confundido, em especial quando se fala na experimentação animal. Por quê? Porque a ideia do direito do animal é a ideia da abolição do uso do animal em experimentações, é a abolição do uso do animal, seja para alimentação, seja, né, o uso, na verdade, a ideia é bem filosófica mesmo dessa vertente do direito dos animais, que a gente costuma falar que são os direitistas e os bem-estaristas, né? Os direitistas, como eles não aceitam o uso do animal, eles acreditam que o animal ele tem que ter
um fim em si mesmo, e não ele tem que ter uma finalidade para servir o outro, então eles tem uma abolição, não aceitação do uso do animal para qualquer finalidade. Já a doutrina do bem-estar, dos bem-estaristas, que é o que a gente está discutindo e o que eu vou trazer para vocês, né, que eu estou trazendo para vocês esse conceito, já é a percepção do acordo de sim, se poder utilizar animais, porém esse uso ele precisa ter um caráter humanitário. Então, seria a configuração da ideia do bem-estar, né, do grupo que defende o bem-estar, é o uso humanitário desses animais com a proibição de crueldades desnecessárias, tá? Então, essa ideia do bem-estar, ela está amparada, nós chamamos nesses 3 pilares aqui, que a gente vai falar um pouquinho de cada um para vocês, né? Então, o bem-estar, ele está amparado nos estados naturais, mentais e físicos, também nas necessidades e na ciência e nas 5 liberdades, tá? Então, vamos iniciar no primeiro pilar do bem-estar, que são os estados naturais, mentais e físicos. Então, aqui nesse pilar, para a gente avaliar o bem-estar de um animal, significa que a gente precisa ter um olhar não só na sua saúde física, ou seja, né, o quão em forma aquele animal está. Na medicina veterinária, a gente acaba estudando essa saúde física baseado naqueles scores corporais, né? Então, uma classificação. Então, você precisa, para avaliar o bem-estar, então, você tem que olhar, sim, a saúde física, o score corporal daquele animal, tá? Além da avaliação da saúde física, é importante avaliar a sua saúde mental, né? E como é que a gente avalia a saúde mental do animal? Aí é um pouquinho mais subjetivo mesmo, né? Na saúde física a gente tem algo mais objetivo. Na saúde mental é algo mais subjetivo, porque a gente precisa avaliar o sentimento, como esse animal se sente. Se é um animal que sente medo, se é um animal que sente frio, sente angústia, né? Isso tudo você vai avaliar quando você estuda comportamento de espécie por espécie. Então, por exemplo, eu coloquei essa imagem aí de um chimpanzé em um zoológico aqui no Brasil, né? Demonstrando que esse animal, quando a gente vai avaliar o bem-estar da sua saúde mental, ele está nitidamente o quê, pessoal? Nessa imagem, ele está nitidamente deprimido, né? Ele está nitidamente acuado, triste. Então, um animal, quando a gente nota de uma maneira muito clara um comportamento diferenciado, ele está com o seu bem-estar de saúde mental comprometido, tá? E isso a gente pode ver em diversas situações, como nos comportamentos estereotipados. Eu vou falar um pouquinho disso mais ali na frente, tá? E avaliar o bem-estar também significa a gente olhar a sua capacidade de agir naturalmente, né? Então, aqui eu sempre coloco, né, por exemplo, vamos trazer para o primata, tá? O primata, vamos falar no macaco prego, né, que é um macaco talvez mais conhecido, né, o sapajosapé. É um animal extremamente ativo, é um animal extremamente inteligente, né, tem uma proatividade muito grande, então é um animal que ele precisa de um ambiente que ofereça a esse animal, né, eu estou falando em ambiente de cativeiro, não estou falando em ambiente natural, mas eu estou falando num ambiente de cativeiro, você tem que dar condições para um animal, de acordo com o seu comportamento, com a sua biologia, esse animal consiga demonstrar
e ter atividades como se ele estiver mimetizando o que esse animal faz na natureza. Então, por exemplo, o macaco prego é uma espécie altamente curiosa, exploradora, né, inteligente. Então, você precisa dar não só espaço, mas condição para que esse animal explore, para que esse animal descubra coisas. Então, por isso é muito importante, para garantir o bem-estar de animais em cativeiro, é muito importante o enriquecimento ambiental. Você trabalhar com ferramentas que enriqueçam aquele ambiente e que favoreçam a capacidade desse animal agir naturalmente, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, de uma criação de suíno, a gente fala isso porque é muito comum a gente ver em criação de suíno animais mantidos em ambiente, por exemplo, com um piso de ou acimentado, né, ou com um piso de alajotado. E quando você oferece um ambiente desse a um suíno, por exemplo, você não vai garantir a esse animal essa capacidade que esse animal necessita de agir naturalmente. Porque o suíno, pessoal, ele não tem aquele focinho achatadinho ali por nada, não. É um animal que ele é fuçador mesmo. Então, ele gosta de fuçar. Então, é importante que você coloque esse animal num ambiente onde ele consiga fazer isso. Você coloca ele num cimento, ele vai fuçar o quê? Né? Então, você precisa dar essa condição de ambiente de alojamento para que os animais consigam agir de forma natural. É muito importante para garantir o bem-estar desse animal, tá? Seja ele físico, seja ele psicológico, ok? E aí, aqui, né, eu fiz um resumo do que a gente acabou de conversar. Então, quando eu falo do bem-estar com relação ao físico, mental, né, e natural, eu estou falando disso. O físico, então eu preciso dar atenção não só para o funcionamento biológico desse animal, né, seja através de algum tipo de exame, mas também a condição corporal desse animal, né, o quão em forma esse animal está, tá? E aí esse físico, ele está muito relacionado com a adaptabilidade e a comodidade desse animal no ambiente em que ele vive, né? Lembra do conceito de Maldonado, quando ele fala que o bem-estar é exatamente isso, é essa capacidade do animal adaptar-se de maneira cômoda ao ambiente ao seu redor. E assim ele, né, conseguir, esse reflexo se dá também na parte física desse animal. O mental, chamando de psique também, né? É exatamente o sentimento, como esse animal se sente, né? Se ele tem emoções, ele sente medo, ele sente tristeza, ele sente sofrimento, né? Com relação à cognição, ele sofre, ele angustia, né? Com relação às sensações e percepções, os animais sentem dor, né? São seres sencientes, então eles sentem assim como o homem, tá? Claro, guardando as devidas proporções, dependendo dessa relação, né, da relação filogenética e tudo mais. E o natural, que é justamente, né, com relação ao comportamento desse animal, né, e tentando aproximar, quando eu falo de animal em cativeiro, aproximar o máximo que a gente puder da vida natural desse animal, né? Por isso é muito importante os etogramas, né, os estudos de comportamento desse animal, é muito importante se trabalhar os etogramas nas criações de animais para garantir esse bem-estar com relação ao comportamento desses animais, tá? O outro ponto do bem-estar são as necessidades, né? E aí, gente, o conceito de necessidades
eu posso dizer que são, né, segundo Brum e Johnson, diz assim, que as necessidades, elas são exigências fundamentais da biologia do animal para se obter recursos ou respostas particulares a um estímulo corporal ou ambiental específico, tá? Então, é exatamente o que aquele indivíduo, né, necessita como exigência fundamental para que ele tenha recursos e consiga dar respostas a estímulos, sejam corporais ou naquele ambiente específico. Então, as necessidades, elas são classificadas em 3 maneiras, tá? Nós temos as necessidades para a manutenção da vida, nós temos as necessidades para a manutenção da saúde e as necessidades para a manutenção de conforto. E aí eu vou explicar para vocês o que é isso, né? Primeiramente, para a manutenção da vida. A necessidade para garantir a sobrevivência do animal. Então, que necessidades são essas, né? Que exigências fundamentais são essas que têm que ser oferecidas aos animais para manter a vida desse animal? Vamos lá. Alguém quer falar no chat aí? Que é difícil, né? Essa aula aqui, ela é uma aula que eu faço com muita interação dos alunos e dos colegas. Aí na videoaula fica um pouquinho comprometido, né? Se vocês quiserem contribuir aí, falando no chat, seria legal, tá? Então, o que garante a sobrevivência do animal? O que são exigências fundamentais para manter a vida de um animal? Água e alimento, né? São 2 exemplos acho que muito óbvios, tá? Para manter a vida de um indivíduo. Então, é uma exigência fundamental, é água e alimento, ok? A outra necessidade é a manutenção da saúde. Então, para manter a saúde desses animais, a gente precisa, né, como exigência, o quê? Fazer prevenção, né, e ausência de doenças e ferimentos. Como, pessoal? A assistência médica veterinária, né, com vermifugações, né, com exames periódicos preventivos, para manter a saúde desses animais, né? Quando eu falo, por exemplo, dos primatas, a gente faz isso na manutenção da saúde quando a gente trabalha o manejo sanitário das criações. Então, a gente faz, né, a gente pega animal por animal, você colhe sangue, você colhe fezes, daí você faz exames periódicos para verificar parasitoses, para verificar alguma alteração sanguínea, algum processo infeccioso, e com isso você pode, de uma maneira muito proativa, né, até antecipar qualquer problema mais sério, e aí você mantém a saúde desse animal. Até porque é importante nas criações de biomodelos, você manter esses animais rígidos, né, saudáveis, para serem utilizados como biomodelos em pesquisas futuras, tá certo? A outra necessidade é a manutenção de conforto. Então, o que é exigência fundamental para manter o conforto desses animais? Então, são exigências que contribuem para a qualidade de vida daquele animal. E o que pode contribuir fundamentalmente para a qualidade de vida e conforto desses animais, pessoal? Vou dar aqui alguns exemplos para vocês, né? Ambiente arejado, tá? O que mais? Acesso a sol, tá? Todo mundo precisa de um ambiente arejado e com acesso à luz do dia, a sol, a pegar sol, né? Para que você tenha essa manutenção de conforto, que contribui para a qualidade de vida desse animal, tá? Que mais? Um ambiente coberto, né? Onde você, se chover, esse animal tem um abrigo, um lugar onde ele possa se abrigar para não pegar chuva, porque ele sente frio, né? Lembra disso?
tá? E se tiver muito sol também, ele também tem um lugar para se abrigar, tá? Porque ele também sente calor, tá? Então, esses são alguns exemplos de exigências fundamentais da biologia do animal para manter essas necessidades básicas, que é a manutenção da vida, a manutenção da saúde e a manutenção do conforto. Porém, pessoal, nós, né, o homem, de uma maneira geral, acabam confundindo certas necessidades, né? Porque, em especial, eu não vou nem tanto falar de animais de experimentação, né? E modelos. Primata sim, mas camundongos, né? Outros cobaios, coelhos, esses animais a gente não observa, muitas das vezes, esse extrapolamento da confusão das necessidades desses animais. Mas, nos primatas, a gente observa isso. Nos pets, né? Nos cães e gatos, o homem, pensando em melhorar esse nível de bem-estar dos animais, muitos de nós, né, podem cometer erro, que é o erro de humanizar, né? A humanização, você vai humanizar a sua necessidade em detrimento à necessidade daquele animal e não satisfazê-las realmente, porque o que a gente precisa observar quando a gente coloca aqui, né, no conceito de Bruno e Johnson, as necessidades são exigências da biologia do animal, né? Então, cada indivíduo tem a sua biologia, cada espécie tem a sua biologia. A espécie humana tem a sua própria necessidade de manutenção de conforto, por exemplo. Nós, humanos, para a gente, né, ter uma boa qualidade de vida, especialmente aqui, né, no Pará, na região norte, a gente precisa o quê, pessoal? De um ar-condicionado, não é verdade? De uma cama confortável. Isso é uma exigência de manutenção de conforto para nós, homem, espécie, biologia humana, tá? Mas quando eu passo para essas exigências voltado à biologia daquele animal, eu preciso atender às necessidades daquela espécie, que não é, muitas das vezes, a mesma exigência fundamental para as necessidades do homem. Então, isso é o que a gente chama, né, quando o homem acaba confundindo isso. Eu vou melhorar o bem-estar desse animal, então ele acaba o quê? Humanizando aquele animal, dando necessidades que são do homem, achando que aquele animal precisa da mesma coisa, né? Eu coloquei essas duas fotinhos aí, né, que é de primatas, onde você, por exemplo, esse animal aqui do lado esquerdo, ele tá com uma roupa, né, tá de calça, tá andando aí numa bicicletinha aí, não sei como é que chama isso, né? Então, assim, isso aqui, gente, é uma necessidade da criança, por exemplo, né? Do homem de vestir uma roupa, de ter um brinquedo, que eu digo, uma bicicletinha dessa para andar. E aí acaba que o homem faz isso, ele humaniza. E a gente vê muito isso em pequenos animais, né? Nos cães, especialmente nos cães, coloca roupinha no cão, coloca sapatinho no cão. Ok, se você mora numa cidade que é frio, né, onde você tá no inverno e o teu animal é um animal de pelo curto. Faz aniversário do cachorro, né? Oi? Faz aniversário do cachorro. Mas aí não tem problema fazer o aniversário do cachorro, né? Mas você botar a roupinha no cachorro, num ambiente quente como o nosso, né? Na verdade, você não está atendendo uma necessidade. Aquele animal, ele sente calor. Então, ele já tem o pelo dele, que protege ele de uma certa maneira da sensação térmica. Aí você vai, põe roupa, põe um sapato, põe um laço, põe não sei o quê, né? Você dá banho, assim, nós temos a necessidade de tomar banho todos os dias, né? Nós temos a necessidade de higiene, saúde. Os animais, de uma certa maneira, eles não têm essa necessidade do banho diário, né?
Por exemplo, os cães, tem gente que dá banho no seu animal, porque dorme na cama com ele, dá banho no animal a cada 2 dias, dá banho no animal a cada 3 dias, né? E isso, pessoal, isso não é bem-estar, não é garantir o bem-estar. Você está fazendo isso para você se sentir bem, é uma necessidade sua. Não é uma necessidade do animal. O animal, ele não precisa tomar banho o tempo inteiro. Ele pode tomar banho a cada 10 dias, a cada 14 dias. E isso sim é atender a necessidade da espécie, tá? Aqui a gente tem aí, coitadinho, esse macaquinho aí com uma fraldinha descartável, né? Ou seja, vocês podem notar um animal que parece que está em cima de uma cama ou de um sofá, né? Um animal silvestre domesticado. Então, para que esse animal não urine, não defeque na casa, o que a pessoa faz? Coloca uma fralda descartável no macaco, né? Isso, você está cometendo o erro de humanizar. Esse animal, ele vai ter problemas, porque ele acaba não defecando, não urinando como ele deveria fazer, ele começa a ter processo de infecção, seja urinária, enfim, tem diversos problemas. Isso a gente vê também com pessoas que têm cães em casa e que não querem que o animal faça xixi e coloca a fralda no animal. Eu já vi, né? E aí esses animais acabam prendendo muito tempo e acabam tendo, né, processos, infecções urinárias, processos de patologias renais por conta dessa situação, tá? Então, isso aí é muito importante. Quando a gente trabalha com primata, especialmente, pela relação filogenética com o homem, pela semelhança com o homem ser muito grande, é muito comum as pessoas que trabalham com primatas, com criações de primatas, cometerem esse erro de humanizar, né? Em especial, vocês lembram na aula passada, eu mostrei para vocês que a gente tem algumas situações, a gente tem um berçário no centro, né? Que são aqueles animais, aqueles filhotes que acabam, de alguma maneira, sendo rejeitados pela mãe. Para que a gente garanta a sobrevivência desses filhotes, a gente, muitas das vezes, nós, veterinários, técnicos, né? Toda a equipe que trabalha com esses animais acaba tendo que se revezar para dar essa assistência de alimentação, de cuidados e tal, a cada 2, 3 horas alimentar esse animal. Então, a gente faz um revezamento noturno também, para garantir a sobrevivência desses filhotes. E a gente nota que, muitas vezes, um colega, né, um técnico, um colega de trabalho, ele acaba cometendo esse erro, humanizando. Aí, quando eu vejo, levaram o animal, colocaram uma roupa no animal, aí dão isso, aí dão aquilo. Isso é complicado, porque esse animal, de uma hora ou outra, dá nome para o animal. Eu sei que às vezes parece ser cruel, né? Poxa, mas eu não posso nem dar um nome para um animal desse. Não, não pode, porque isso não é um animal doméstico, né? Esse é um animal que ele está sendo criado para ser utilizado com uma finalidade específica, que é o biomodelo, para ser utilizado na experimentação. Então, se você humaniza, você dá nome, se você cria esse tipo de vínculos, isso vai dificultar muito mais e causar muito mais sofrimento nesses animais do que a gente possa imaginar. Porque uma hora ou outra eles vão crescer e eles vão ter que ser enquadrados, né, posso dizer assim, na criação. A gente diz assim, agora ele vai ter que virar macaco, porque enquanto eles estão sendo tratados por nós, eles acham que eles não são macacos, eles acham que eles são humanos. Então, uma hora ou outra, eles têm que virar macacos, eles vão ter que se virar sozinhos no recinto, eles vão ter que aprender a comer sozinhos, eles vão ter que aprender a se defender. Então, quanto mais você humaniza esse animal, mais você causa certos transtornos de comportamento no futuro. E, às vezes, é difícil a gente explicar isso para certas colegas ou até para certos técnicos que acham que a gente é malvado, né? A gente é cruel. Na verdade, não é, muito pelo contrário, a gente está pensando já lá na frente. É cruel eu humanizar ele aqui e daqui a 6 meses eu ter que botar ele lá dentro do galpão, do recinto, e ele ter que virar macaco de qualquer jeito, né? Isso, assim, é mais cruel, tá? Bom, e a ciência? Pessoal, alguma pergunta? Posso seguir, né? Tá. A ciência.
Então, vamos falar de senciência, né? Eu trouxe aqui 2 conceitozinhos sobre senciência. A senciência pode ser considerada um grau mais baixo de consciência, né? Ou também pode ser definido como a capacidade de experimentar satisfação ou frustração, tá? Então, de fato, a senciência, ela significa o quê? Que os animais, eles têm consciência do ambiente ao seu redor, que os animais têm dimensão emocional, né? Que os animais têm consciência do que está acontecendo com eles. Eles têm capacidade de aprender por experiência. Eles têm consciência de sensações corporais. Então, eles sentem dor, eles sentem fome, né? Calor, frio, enfim. Eles têm consciência de suas relações com outros animais, né? Eles têm capacidade de escolher entre diferentes animais ou entre diferentes objetos e até mesmo entre diferentes situações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, disso que eu estou falando, tá? Então, quando eu falo que um animal ele tem consciência do ambiente ao seu redor, tá? Às vezes, ou até, eu posso até fazer a correlação da consciência do ambiente e a consciência do que está acontecendo com eles. É assim, pessoal. A senciência é um grau mais baixo de consciência, tá? De fato, né? Eu não posso comparar essa consciência dos animais com a mesma consciência racional que nós, seres humanos, tá? Por quê? Às vezes tem aluno que pergunta, professora, e como é isso? Se os animais têm... Então, é por isso que, por exemplo, os animais que vão para o abate, não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade de ir num abate, num frigorífico, e acompanhar lá, tá ali naquela linha de abate, e muitos animais, a gente vê que alguns animais estão tendo essa percepção do que está acontecendo, né? Eles têm essa percepção do ambiente ao redor, né? Tudo é diferente, né? O ambiente é diferente, o barulho é diferente. Porém, eles não sabem o que vai acontecer. Às vezes, ele sabe que ele vai morrer. Não, gente, ele não sabe que ele vai morrer porque ele nunca morreu. Então, ele não é racional, ele tem um grau baixo de consciência. Ele tem consciência que está acontecendo algo diferente, que o ambiente ao redor está diferente, mas ele não tem a plena consciência, eu vou morrer. Eu estou aqui para, sabe, quando o homem, né, que é preso e é condenado à morte, por exemplo. O homem que está ali condenado à morte, que quando ele vai lá para a cadeira elétrica, ele é levado ali para a cadeira elétrica, ele tem consciência do que vai acontecer com ele. Ele tem consciência de que ele está indo para a morte, para morrer. Porque é um grau de consciência alto, né? É racional. Nós pensamos, tá? Os animais, não. Eles têm a consciência, mas é um baixo grau de consciência. Então, eles percebem essas nuances, tá? Por isso que, por exemplo, hoje, né, um exemplo, hoje eu fiz manejo numa criação e tinha um animal lá que tem um problema respiratório. Ela viu, ela é senciente, então ela percebeu, né, o ambiente estava diferente, ou seja, a gente entrando, né, veterinária entrando, o técnico entrando com pulsar. Então, assim, ela tem a capacidade de aprender por experiência. Olha só, é ser senciente, ou seja, como ela já foi capturada antes com o pulsar, se ela enxergou o pulsar, ela já aprendeu por experiência que ela vai ser capturada novamente. Então, ela já tem essa consciência, entenderam? Agora, se ela nunca tivesse sido capturada antes com o pulsar, ela não saberia o que ia acontecer. Ela teria a consciência que alguma coisa estava diferente, não nem dizer errado. Mas ela não tem essa capacidade de
raciocinar, aquilo ali é para me pegar. Se ela nunca foi pega. Agora, se ela já foi pega, se ela já foi capturada, aí sim, ela tem a capacidade de aprender por experiência, e aí sim, por isso que a gente diz que ela é senciente, aí ela começa a ter o medo, quando ela vê o pulsar, ela tem o medo, porque ela sabe que aquilo vai pegar ela, né, vai capturar, que ela, enfim, que ela vai levar uma injeção, que ela vai fazer. Então, assim, isso é ser senciente, tá? E essa também é muito interessante, tem um trabalho, acho que foi no Paraná, Liliane, agora não me recordo se foi, mas foi um trabalho que foi feito com vacas, né? Com vacas de leiteiras. E aí e foi feito um trabalho mostrando que as vacas, elas tinham consciência da sua relação com os outros animais. Então, assim como nós humanos, né? Você não tem aquele melhor amigo, aquela pessoa que você tem maior afinidade, por exemplo, seja no trabalho, ou seja na faculdade, né? Você acaba criando aquele grupinho, né? Então eu ando sempre com aquelas 2 amigas, eu ando aqui com aquelas 3 amigas, eu faço sempre os trabalhos juntos. A vida nossa é assim, porque a gente tem essa relação com as pessoas, a gente tem afinidade. E os animais sencientes têm a mesma consciência, claro, como eu disse, em um grau mais baixo, dessa relação com os outros animais. Então, esse trabalho que foi feito, eu acho que foi acho que foi no Paraná, sim. Mostrou que aquelas vacas A, B e C, quando elas iam para o pasto, elas pastavam sempre juntas. Estavam sempre juntas, né? As vacas D, E e F estavam sempre juntas. Então, assim, quando elas soltavam elas estavam sempre, essas 3 iam para um lugar, essas outras 3, é como se fosse aquele grupinho de amigas que iam fofocar ali, né? Matar ali a saudade, né? Contar a história da vida. Então, os seres sencientes, né? Eles também têm essa consciência de relação com os outros animais, né? E também têm essa capacidade de escolher, né? Com quem eles querem uma relação, né? Eu gosto mais dessa vaca e eu não gosto daquela. Funciona assim, verdade. Então, esse trabalho mostrou isso, tá? Assim como, por exemplo, objetos. Quem tem pet em casa, especialmente cão, adora brincar, né? Adora brincar. Cão brinca desde que nasce até quando morre, né? Alguns ficam um pouco ranzinhos, mas de uma maneira geral eles gostam de brincar. Se você dá um brinquedo para o teu cão, né? Isso é importante porque o cão ele é brincalhão, isso é da biologia, então é uma necessidade, né? É importante para você garantir o bem-estar psicológico do teu cãozinho. Compra um brinquedinho para ele, compra uma bolinha, né? Compra aqueles trocinhos lá no pet que tem lá de faz barulhinho para morder, um ossinho para morder, enfim. E esses animais, eles têm a capacidade de escolher entre os seus brinquedos. Por exemplo, eu tenho uma cadelinha e ela ama um frango, tá? É um frango que eu comprei para ela num pet. É um frango, ela ama esse frango. Ela tem umas bolinhas, ela tem uns outros brinquedinhos, mas se ela enxerga o frango, ela não pega mais nada, ela só quer o tal do frango. Então, isso é mostrando a ciência desses animais. Eles têm isso, eles escolhem, né? Eles escolhem situações também, eles escolhem pessoas, eles escolhem objetos. Isso é ser ciente, tá? Liliane, Diga. eu posso só fazer uma intervenção aqui rapidinho? Pode. Eu tenho um videozinho bem interessante para exemplificar o que a Liliane falou, pessoal, em relação a essa questão do aprendizado, da cognição, né, da capacidade de consciência desses animais, de ciência. É interessante, eu gosto de passar esse vídeo assim, nas aulas de fisiologia, quando a gente mostra o sistema nervoso. O animal, ele é muito, principalmente o primata, ele tem uma semelhança muito grande na própria organização do córtex associativo, onde você tem a maior parte do aprendizado, né? Então, eu vou passar aqui só um vídeo rapidinho para mostrar essa capacidade que a Liliane exemplificou aí, que ela deu o exemplo do
impulsado, o animal que é capturado, que ele aprende vendo, né, porque ele faz associação, ele tem um córtex associativo muito bem desenvolvido. Os primatas têm essa característica. Então, ele vê aquilo e ele consegue associar rapidamente o que é isso. O que está acontecendo. Então, vou só passar rápido. Eu tenho que tirar a minha apresentação, né? Peraí. Rapidinho, porque é um vídeo bem interessante. Eu acho que o pessoal vai gostar de ver. Eu acho que alguns já viram até. Eu vou colocar aqui no ponto. Se ele rodar, eu mostro. Um videozinho bem curtinho que mostra exatamente a capacidade de aprendizagem. Rapidinho, Diane. Que eu acho que ilustra bem o que você está falando, tá? Vou mostrar e já parei. Tá bom, aí vocês prestem atenção no vídeo, tá? Que eu vou passar. Acho que vai rodar bem. Eu posso disponibilizar para a próxima apresentação. Mas é fácil de ter o vídeo. Ó. Então tá aqui, vou colocar. Prestem bem atenção, tá em inglês, mas é bem fácil de entender e tem a legenda, tá? É bem conhecido esse vídeo. So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees, but with Sarah Brosnan we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, it's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Conseguiram ver? Muito bom, muito legal, Fred. Pois eu é. não tenho necessidade de disponibilizar. Tá bom, depois eu passo para você e para o pessoal. É bem interessante, né? Exemplifica bem o que a Liliane falou. Né? Então tá bom, vamos lá. Desculpa aí atrapalhar. Não, foi ótimo. Só para a tua apresentação isso lá para eu botar novamente. Pronto. Estão vendo aí já? Ainda, agora vai começar. Pronto. Pronto. Tá. Bom, então,
voltando, né, a falar lá do nosso tripé do bem-estar. Nós falamos dos estados físicos, né, mentais e naturais, falamos das necessidades, falamos da ciência, e agora nós vamos falar um pouquinho das 5 liberdades, tá? Bom, as 5 liberdades, na verdade, são, como posso dizer, são critérios utilizados, né, até internacionalmente, nacionalmente, internacionalmente, como critérios para avaliar o bem-estar animal, né? Então, são 5 critérios, né, que são chamados de, são 5 liberdades, porque é liberdade de estar livre de fome e sede, né? Eu coloquei umas imagenzinhas aí, só para ilustrar, de macaco, né? Esse aqui, o bichinho tá aqui, olha, livre, tá, tem água à vontade para ele, então, livres de fome e sede, livres de incômodos, né? Ou seja, estresse, quando eu estou relacionado ao estresse ambiental, tá? Livres de medo e angústia, né? Botei essa fotinho para ilustrar aí desse chimpanzézinho, né? Tá sorrindo, né? Então tá, ou seja, é relacionado ao estresse mental, então é um animal que está aparentemente feliz, né? Sem medo, sem angústia, livre de dor, ferimentos e doenças. Então, aqui ilustrando o que? Um animal sendo atendido aqui por um veterinário, né? Sendo medicado, enfim. Então, um animal sem dor, sem ferimento, sem doença alguma, e livre para expressar o seu comportamento natural, né? Que a gente até já falou sobre isso lá, quando eu falei para vocês das necessidades. Está muito relacionado exatamente a permitir que esse animal, mesmo em cativeiro, ele consiga expressar o seu comportamento natural. Então, a gente consiga dar ferramentas para que esse animal se sinta bem, né? Consiga se comportar como a sua biologia tá? E aí eu até falei do enriquecimento ambiental, ó. Então, se você notar, esse é um animal aqui que parece estar num zoológico, né, como uma ilha, e aí são animais onde tem troncos de árvore, né, onde tem, muitas das vezes, colocam corda para se pendurar. Então, assim, dependendo do tipo de espécie também, tem os animais que são mais aéreos, né, primatas, aqueles que são um pouco mais terrestres. Então, tudo isso a gente precisa saber a biologia desse animal para que você possa oferecer a esse animal ferramentas para que ele consiga expressar o seu comportamento mais semelhante ao que ele faz na natureza, né? Livre da natureza, tá? Bom, e aí, essas 5 liberdades que a gente está falando, ela está distribuída ali nas 5 grandes áreas, né? Quais são as 5 grandes áreas? A nutrição, então, livres, né, de fome, né, livres de sede. O ambiente, né, a área ambiente, então, livres de qualquer incômodo, né? Quando eu falo de incômodo, do estresse do ambiente. Então, livres, ele tem um ambiente, como a gente falou mais na frente das necessidades, um ambiente arejado, um ambiente amplo, um ambiente com um abrigo para ele, né? Um ambiente que ele tenha acesso à luz do sol, enfim. Então, o ambiente é importante. A saúde, então nós já falamos, do animal que está livre de doença, livre de dor, né? Então, tem todo esse suporte de prevenção de doenças, todo esse suporte veterinário. O comportamento, tá? E o estado mental. Então, esses 2 aí estão ali naquela situação que a gente falou, né, da liberdade, do expressar o comportamento natural, o do estar livre de medo, estar livre, né, de angústia, que é o estado mental, né, o psíquico. São exatamente como esse animal se sente, né, sentimentos e as suas emoções. Então, essas são as 5 grandes áreas importantes para a gente, né, olhar de uma forma muito carinhosa, né, e muito técnica para garantir o bem-estar nesses animais de experimentação, nesses animais de criação, né, de cativeiro, tá bom?
E existem também outros indicadores utilizados, né, que não são só as 5 liberdades, como a gente vem falando, que estão nas 5 grandes áreas, mas também tem outros indicadores que podem ser utilizados, né, para dar um up aí, né, um a mais na bem-estar. Quais são eles, né? São os indicadores clínicos, então aquele fisiológico, ver frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, o score corporal, pressão arterial, né? Os indicadores bioquímicos, então existem enzimas e hormônios, né, que são relacionados diretamente ao estresse, então você pode fazer dosagem, né, por exemplo, de cortisona, né, enfim, que são hormônios que estão diretamente relacionados aos níveis de estresse. Então, você também pode utilizar esses estudos clínicos bioquímicos como indicador de bem-estar, né? Imunológicos, então, marcadores imunológicos, né, que também podem indicar relacionados ao estresse, lesões e dor, tá? E tem os indicadores de comportamentais, que a gente falou lá na frente, né, que são a utilização de etogramas para você ver o comportamento desses animais, né, os catálogos, fazer testes psicológicos. Então, ali, inclusive nesse videozinho que o Fred mostrou aí, você pode fazer testes de escolhas, né, escolhas de alimentos, escolhas de situações, né, os testes de escolhas são importantes para você ver como esse animal se sente, né, mentalmente. Análise de motivação, né, como se ele se sente motivado a fazer tal coisa, né, algum estímulo que você dá positivo a ele, então para você ver se ele tem motivação a estímulos positivos, né, fazer diagnóstico de anomalias de conduta, então, assim, não existe anomalias de conduta só no homem, né, as psicopatias, as sociopatias, já foram comprovadas, já foram observadas em condutas de animais, né? E quando a gente trabalha com primata, a gente vê muito anomalias de conduta, em especial animais de cativeiro, que não se faz o enriquecimento ambiental, não se tem esse cuidado, né, de dar para esse animal um ambiente cômodo, né? Um ambiente cômodo para que ele se adapte bem, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, existem psicopatias, olha, assim, no SEMP existem algumas situações, né, que eu já observei de comportamento. Existem animais que, por exemplo, não socializam, né, no grupo, então são animais que têm que estar mantidos sempre isolados, e a gente vê muito isso, por exemplo, na criação de macaco prego, né, a gente tem um animal lá que a gente não consegue colocar ele com animal nenhum, né, é um animal que não agrega, não interage, se você coloca ele briga, ele faz confusão, né, e nós temos também, como anomalia de conduta, como indicador muito forte de bem-estar, são as estereotipias, né. As estereotipias são aquelas anomalias de conduta, especialmente de repetições ou tiques nervosos, né, que possa acontecer. Então, a gente vê, por exemplo, primatas que ficam balançando de um lado para o outro, né, às vezes ficam se balançando de um lado para o outro, assim, o tempo inteiro, né, como se eles estivessem se embalando. Isso é um tipo de estereotipia, né? Então, existem diversos... Por exemplo, o furar parede, né? Você arrumar alguma ferramenta que você vai lá e fica furando parede. A gente pode ver cães que têm comportamento estereotipado, alguns brincam de correr atrás da cauda, mas tem animais que é um comportamento de estresse, de estereotipagem, ou seja, estereotipias, eles correm atrás da cauda, né? É um comportamento, é uma conduta que não é normal, o tempo inteiro o animal correndo atrás da cauda. Então, isso são condutas, né? São comportamentos anormais e que isso serve como indicador de bem-estar.
especialmente, né, psicológico desses animais. Então, é importante quem trabalha com esses animais ficar atento a esse tipo de situação, tá? E aqui eu peguei essa tabelinha, né, que é usada internacionalmente falando pelo Welfare Qualify, né? Então, eles usam essa tabelinha, assim, que são os princípios e os critérios, né? São as bases, princípios e critérios base. Então, os princípios, eles são baseados ali naqueles cinco áreas, né? A alimentação, né, que é a nutrição, ambiente, saúde, comportamento, né, estado mental, que aqui está tudo junto, comportamento apropriado. Então, os princípios são esses. Então, você vai trabalhar o princípio da boa alimentação. Aí, você vai usar 2 critérios. 1, a ausência de fome prolongada, ou 2, a ausência de sede prolongada, né? E aí, cada critério desse tem um significadinho ali. Então, por exemplo, o animal que tem como ausência de fome prolongada, os animais não deveriam sofrer de fome prolongada. Isso é o significado. Então, se o animal está sofrendo, né, tendo fome por muito tempo, isso já é um critério que deve ser utilizado para o bem-estar, um critério negativo. E aí segue o bom alojamento, então você tem os critérios que é o conforto para descansar e o conforto térmico, tá? A boa saúde, eu tenho como critério a ausência de lesão, a ausência de doença e a ausência de dor, provocada por procedimento de manejo. E o comportamento apropriado, aí eu tenho 4 critérios. A expressão do seu comportamento social, a expressão de outros comportamentos, a boa relação humano-animal e a ausência de medo. E aí, cada critério desse tem um significadinho aí do lado. Então, isso é importante para ser trabalhado, né, quando você vai utilizar esses princípios aí para aferir o nível de bem-estar na criação dos animais de experimentação, tá? E também animais de criação e reprodução, tá? Ok. Fred, entro na ética já, ou querem dar uma pausa, ou não precisa? Posso seguir? Eu acredito que se você quiser, para a gente terminar logo, pode seguir, né? Mas se o pessoal tiver cansado, acho que tem pouca gente, tem 8 pessoas só, 7 pessoas. Por mim, eu continuo logo, né? Porque aí a gente precisa logo. Então, vamos seguir. Vocês querem Então, agora a gente vai parar ou não? Não falam nem para isso, né? nem para isso, não. Então tá bom, então segue o barco. Tá bom. Bom, então, considerando que a gente já falou do bem-estar, né, o que é o bem-estar, agora a gente vai falar um pouquinho da parte ética, né, da experimentação animal, que vocês vão ver que, ao final, o bem-estar e a ética, eles estão assim, ó, grudadinhos, estão interligados, tá? Então, quando eu falo em ética, né, às vezes existe uma confusão, né, entre a ética e a moral, né? A ética e a moral. E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente tentar entender qual é a diferença entre ética e moral, tá? A ética, pessoal, a ética, ela é um conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano, tá? E a moral é um conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos, quer seja universalmente, quer para um grupo ou uma pessoa determinada. Eu vou já tentar explicar isso aí. Então, a ética, ela é um conjunto de normas. Então, eu tenho norma, eu tenho uma regulamentação, né? Princípios que norteiam a boa conduta do ser humano, né? Então, eu tenho ali regras, eu tenho normas, ali, eu digo assim, regras e normas no sentido de estar descrito no papel, eu tenho uma legislação, posso até falar assim, né? Um regimento. A moral, não. A moral é um conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos. O que é isso? Vou dar um exemplo para a gente entender, né? Andar pelado, né?
na nossa sociedade, é um hábito julgado válido? É uma conduta apropriada? Não, né? Mas, se eu levar isso, andar pelado, sem roupa, e se eu levar isso para um grupo de pessoa determinada, por exemplo, numa tribo indígena, o hábito de andar pelado é uma conduta apropriada naquele determinado grupo de pessoas, numa tribo indígena aí qualquer? Não, não é anormal, né? Não é um hábito anormal. Então, entendam, né, que a moral, ela está relacionada com os hábitos que são julgados válidos, seja universalmente, seja para um grupo, tá? Então, isso é a questão da moral. Então, tem várias condutas que são imorais, né? Porque a sociedade julga que é uma conduta imoral. E a ética, não. A ética, ela é a ética em qualquer lugar, em qualquer situação, porque é um conjunto de normas e princípios que vão nortear o teu comportamento, a tua boa conduta como ser humano, tá? E eu até trouxe aqui, tem essa frase da Nete Guimarães que diz: o mal é o mal mesmo que todo mundo faça, e o bem é o bem mesmo que ninguém faça. Ou seja, isso é ética. O mal, ele vai ser mal mesmo que todo mundo faça aquilo, mas ele vai continuar sendo mal, porque nas normas, nos princípios que norteiam a boa conduta do ser humano, diz que você não pode, né, mentir, que você não pode roubar, mais ou menos isso, né? E o bem é o bem mesmo que ninguém o faça. Então, se está lá como um conjunto de normas e princípios que é bom você fazer tal coisa, mas você não faz, ele vai continuar sendo bem, vai continuar sendo ético você fazer aquilo, se você fizer aquilo. A moral não, né? A moral, ela muda de acordo com o quê? Com a sociedade que você vive, né? Com o grupo de pessoas que você tá. Então, às vezes, o que é imoral para mim pode não ser para você, tá? Mais ou menos assim. Então, a ética, ela é justificada racionalmente, tá? Porque eu tenho ali um conjunto de princípios e de normas, né? Ou seja, o bem e o mal, como eu falei, o mal vai continuar sendo mal, mesmo que todo mundo faça, ou o bem vai continuar sendo bem, mesmo que ninguém faça. Então, a ética é bem versus mal. Já a moral, não. A moral, ela é ditada pela sociedade. Por exemplo, o certo e o errado. Então, naquela sociedade, é certo andar pelado, no caso de uma tribo indígena, é certo. Então, não é imoral. Mas, numa sociedade como aqui nós, né, nossa sociedade aqui da cidade, andar pelado é imoral, é errado, entendeu? Porque isso é ditado pela sociedade, é um conjunto de regras, de condutas, julgados, válidos pela uma sociedade, por um grupo de pessoas. A ética, pessoal, ela independe da moral, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, porque às vezes existe uma confusão muito grande entre ser ético, né, e a moralidade da coisa. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender a diferença entre essas duas situações, tá bom? E aí eu trouxe aqui, né, ó, a ética. Então, eu tenho princípios, né, regras. A ética, ela é permanente. A ética, ela é universal, ou seja, o que é ético aqui é ético lá no Sul, é ético, né, lá nos Estados Unidos. Então, a ética, ela é universal, né? A ética é regra, a ética é teoria, né? Então, por que eu faço isso e com que finalidade? A moral, não. A moral, ela é baseada em aspectos de uma conduta específica. A moral, ela é temporal, então, ou seja, eu posso ter uma atitude que
há 30 anos atrás, era normal. Hoje pode ser imoral. Então, é temporal. Pode mudar de acordo com o tempo, né? A moral, ela é cultural. Então, a minha cultura não é imoral eu andar pelado, mas na cultura indígena não é imoral, né? A moral, ela tem uma conduta da regra, né? Então, ela é prática, ela não é teórica, então é na prática, os hábitos de conduta são práticas. E a pergunta é, né, o que devo fazer ou o que é esperado que eu faça? Isso é a moral, né? O que é esperado, o que a sociedade espera que eu faça? São os hábitos daquela conduta de uma maneira cultural, de uma maneira mais prática, e não a ética, que ela é mais permanente, ela é universal, é uma regra, ela é teórica, são princípios ditados, enfim, tá? Então, mais uma maneirazinha de explicar a diferença entre ética e moral, né? E aí existe, né, uma discussão mundial aí, quando a gente fala de experimentação animal, tá? Vocês vão já entender aí com relação à ética. Essa discussão mundial é justamente e especialmente entre pesquisadores da área que utilizam esses animais, né, como biomodelos nas suas pesquisas médicas, né, pesquisas científicas, de comportamento, enfim. E no outro lado está a sociedade, né, protetora de animal, né? Então, essa discussão, né, quando a gente é algo que já vem de longa data, vocês vão ver aí, foi então instituído, né, para que tentasse existir um meio termo, porque a sociedade que protege o animal e que é contra a experimentação animal é uma sociedade que pensa como... Lembra dos direitistas que a gente falou lá no início da nossa aula, né, do direito dos animais? A sociedade protetora, ela tem uma visão abolicionista, né, ou seja, abolição total do uso de animais. E aí, para se ter um consenso, né, e se conseguir trabalhar de uma maneira moderada, os pesquisadores vêm se utilizando, né, da utilização criteriosa da teoria, né, dos 3 R's. O que são os 3 R's para serem aplicados na pesquisa científica, na experimentação, no uso de animais de experimentação? Os 3 R's, eles vêm do termo em inglês replace, reduce e refine. Replace quer dizer substituição. Então, replace é substituir o uso de animal por método alternativo, quando houver. Hoje, atualmente, eu até peço desculpa, mas eu esqueci de atualizar os métodos alternativos, mas a última vez que eu estudei, que eu conversei, inclusive, com um colega da Fiocruz, né, que trabalha com método alternativo, eram 18 métodos alternativos já ok e validados, né, porque o método alternativo ele também tem que ser validado, tá? E existiam 18 métodos alternativos validados. Então, se você tem um método validado para você testar uma teoria tua aí, se você tem um método alternativo já validado, então você não pode utilizar animal naquela tua pesquisa. Então, você faz a substituição, o replace, né? O reduce. O reduce é a redução do número de pesquisas realizadas em modelos animais, tá? E também a redução do número de animais utilizados nas pesquisas, tá? E aumento na qualidade do tratamento estatístico. Então, é sempre importante, quando você trabalha com animais para as pesquisas, você precisa primeiro contactar, né, na sua equipe do projeto, uma pessoa que trabalhe a estatística, ou seja, qual é o mínimo de animal que eu preciso, estatisticamente falando, para atingir os meus objetivos, né? Para eu ter uma resposta confiável dos meus resultados, tá? Isso é importante, você diminuir o número,
que assim, eu até falei para vocês na aula passada, com relação a essa dificuldade, né, de se obter primatas comparado com você obter, e não desmerecendo os camundongos e os ratos, tá? Por favor, não é isso que eu estou falando de uma questão mesmo de disponibilidade, de custo, né, de trabalho, tá? De reprodução. Então, assim, se você faz um trabalho com camundongos e com ratos, a gente vê muito nas comissões de ética pesquisadores pedindo, pessoal, 1.000 camundongos, 500 ratos, sabe? É uma maneira assim, parece que é um objeto mesmo. Eu quero 20.000 canetas, né? Como se fosse assim. Você precisa justificar ali no teu projeto, estatisticamente, porque só vai ter resultados positivos, resultados confiáveis, se você utilizar 1.000 ratos. Você tem que justificar por A mais B. Não é assim, eu quero 1.000, eu vou ter 1.000. Não vai, né? E por isso que essa é a utilização criteriosa dos 3 R's, né? É reduzir ao máximo que você puder o número de animais utilizados. E com primatas, então, pessoal, nem se fala, né? Nem se fala. Nunca que você vai chegar no centro de primatas ou em qualquer centro de primatas do mundo e você vai pedir 50 macacos para a tua pesquisa, que você não vai conseguir, né? Não vai, é impossível, tá? Então, essa criteriosidade da redução do número de animais é importantíssimo na atualidade, né? Com relação à pesquisa experimental. E, por fim, né, o último é o refine. Oi? Alguém quer falar? Não? Tá. O refine é o refinamento das técnicas utilizadas, tá? Visando minimizar a dor e o sofrimento dos animais, incluindo aqui os cuidados da analgesia, a asepsia, quando você vai fazer, por exemplo, um experimental cirúrgico, né? Tanto no pré, quanto no trans e no pós-operatório. Então, assim, isso porque, para se ter ideia, pessoal, no passado, na época das vivissecções, né, que era você abrir o animal vivo e olhar lá dentro para ver o que ele tinha, né? Se fazia esses procedimentos de vivissecção e depois simplesmente largava o animal ali à míngua, sem fazer um procedimento analgésico, porque assim, no passado, da época de Descartes, né, agora filosofar um pouquinho, o Descartes dizia que os animais eram como máquinas, que só não sentiam dor, não sentiam nada. Então, se faziam procedimentos cirúrgicos e depois da cirurgia, largava o animal ali, não fazia uma analgesia, não fazia um anti-inflamatório, não fazia um antibiótico, né? Não tinha esse cuidado que nós chamamos do refinamento da técnica, né? O cuidado do que o animal sente dor, que o animal é um ser senciente, tá? Então, a discussão mundial hoje é essa, na tentativa de atender uma sociedade exigente que nós temos hoje, né? Muitos de vocês viram o que aconteceu no Instituto Royal há uns anos atrás, né? Onde a Sociedade Protetora de Animais foi lá e soltou, né? Tiraram todos aqueles cães, os beagles lá. Então, hoje nós temos uma sociedade exigente com relação ao sofrimento do animal, né? Ao sofrimento desnecessário. Então, muitos são muito até, né? Extremistas mesmo, no sentido de que não aceitam qualquer situação, mesmo utilizando os 3 R's, né? E aí, então, baseado nisso, eu vou falar para vocês, né, sobre isso, sobre essa sociedade exigente e a ciência atual, né? E a ciência não só atual, mas a ciência do passado, né? E aí tem uma pergunta muito importante que a gente precisa se fazer quando a gente entra nessa discussão mundial aí dessa seara. A experimentação animal é importante, pessoal? Vocês consideram a experimentação animal importante? Né? Então, para a gente responder isso, eu trouxe aqui 2 conceitos da experimentação animal. Então, o que é experimentação animal? Aí eu tirei lá do dicionário médico, né?
Experimentação animal é um procedimento levado a efeito, visando a descobrir princípio ou efeito desconhecido, pesquisar uma hipótese ou ilustrar um princípio ou fato conhecido, tá? E um outro conceito que eu trouxe de Smith-Boyd, que diz assim, que a experimentação animal refere-se ao estudo em animais para um maior conhecimento deles próprios ou utilizados como modelos, que é o que nós chamamos de biomodelos, para se obter conhecimento e possíveis benefícios para a espécie humana. Então, isso é experimentação animal, tá? Esses dois conceitos que eu trouxe para vocês. E aí, baseado nisso, gente, essa relação entre nós, homens, e os animais, ela é uma relação antiquíssima. Tanto é antiga que a gente observa, né? Isso aqui é uma ilustração de pinturas de animais, né? Cavalos, né? Vocês podem ver aí outros animais, na caverna de Chauveau, no sul da França. Então, essa pintura aí, ela tem mais de 30 mil anos, pessoal. Então, essa aqui é uma foto que foi tirada dessa caverna, mostrando que o homem, há mais de 30 mil anos, já havia uma relação, né? Tanto é que ele foi lá e registrou, desenhou ali vários animais. Agora, essa relação, independente de que tipo de relação era há 30 mil anos atrás, ela veio evoluindo ao longo, né, desses anos. E por isso, hoje, nós temos uma sociedade tão exigente com a ciência animal, com a ciência da experimentação animal, tá? E aí eu trouxe aqui um histórico bem resumido, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, mas é só para a gente ter essa dimensão, como eu falei para vocês, dessa relação do homem, né? Esse debate é um debate ético de longa data, tá? Que olha só, já em 1876, lá em Londres, já foi formada a primeira sociedade anti-vivissecção, né? Ou seja, contra se fazer vivissecção em animais, que é abrir o bicho ali vivo, né? Sem nada, sem analgesia, sem anestesia, sem nada, e olhar o que tem dentro dele, estudar, ele tem coração, o que faz isso, como é que funciona isso. Então, assim, já em 1876, lá em Londres, já foi criada a primeira sociedade anti-vivissecção, mostrando uma sociedade já exigente, né? Que época. Então, a ética, ela assume dois aspectos importantes, o aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo da ética é exatamente no empenho em prevenir ou aliviar o sofrimento do ser humano, né? Porque se eu faço uma experimentação animal com o objetivo, né, de descobrir a cura de uma doença, de descobrir um tratamento, né, a vacina, a gente está vivendo hoje, né, uma pandemia, onde a corrida em encontrar a vacina efetiva que nos proteja desse vírus, né, é enorme. Então, a ética, ela assume esse papel de positivo quando a gente enxerga isso, o empenho da ciência, né, em prevenir com uma vacina ou em aliviar o sofrimento do homem com um tratamento adequado, né, com uma técnica de tratamento melhor do ser humano. Então, a ética, ela assume essa visão positiva nesse sentido. Mas ela também assume um aspecto negativo quando a gente vê a demonstração de que em várias pesquisas os animais foram expostos a sofrimentos desnecessários, a crueldades, né? Então, é antiético você usar esse animal de uma maneira cruel, lhe causando sofrimento, lhe expondo
a situações que você pode minimizar aquele sofrimento, né? Que você pode utilizar ferramentas, você pode utilizar técnicas para que esse animal não sofra. Então, esse é o aspecto ético negativo da experimentação animal. Lá em 1959, né, quando eu falei para vocês da discussão, na tentativa dos pesquisadores, né, em atender de maneira moderada as exigências da sociedade, para que não houvesse, né, não vai usar animal, abolir o uso de animal. Foi lá em 59 que foi quando os autores do The Principle of Human Experimental Technique propuseram o conceito dos 3 R's. Então, foi lá em 1959 que começou, né, a se tentar atender essas expectativas e essas exigências da sociedade frente à experimentação com animal. Então, aí lá, os autores propuseram esse conceito da redução, da substituição e do refinamento de técnicas na experimentação animal, que a gente já discutiu aqui no slide anterior, tá? Em 1970, já eu tive uma atenção muito grande dispensada para o estabelecimento dos padrões bioéticos internacionais comuns, né? Então, tentar padronizar, né, a bioética de uma maneira global, porque, assim, na Europa, ela sempre saiu à frente quando se fala da ética na experimentação, nos conceitos de bem-estar. Então, a Europa, ela sempre saiu na frente. Lá em 1970, foi que começaram a se tentar fazer o quê? Estabelecer padrões de bioética de maneira internacional. Então, extrapolando não só da Europa, mas vindo para as Américas, né, na tentativa de regulamentar, né? A gente pode dizer assim, regulamentar. E aí, em 1990, começaram a aparecer as primeiras CEUAs, né? As CEUAs são as comissões de ética no uso com animais, tá? Então, mas ainda muito incipiente, lá em 1990, apareceram as primeiras CEUAs, diferente do que é hoje, né, que a gente vai falar, mas já foi um passo grande de ter uma comissão que avaliasse, né, baseado nos padrões, né, de bioética, de garantir bem-estar, já apareceram lá em 1990, né? E aí, gente, já mais na atualidade, né, os animais, né, na questão da legalidade da experimentação da coisa, os animais de laboratório, é uma pergunta que eu faço a vocês. Os animais de laboratório são sujeitos de direito? Talvez vocês tenham visto, lá em 2019, isso aconteceu até, foi antes da pandemia, agosto, se não me falha a memória, ou setembro, foi aprovado, né, uma lei, a lei de que os animais domésticos, né, os pets em especial, são reconhecidos juridicamente como sujeitos de direito. Ou seja, né, os animais agora, por exemplo, num divórcio, você tem um cão ou um gato e você se separa. Você não vai mais para a justiça brigar como divisão de bem, que antes os animais eles eram objetos de direito, né? Era como se fosse uma casa, um carro. Você ia na justiça para brigar por um bem, um objeto de direito. Hoje, os cães e gatos, enfim, eles já são considerados, desde 2019, como sujeito de direito. Então, se você se separa e você quer ir para a justiça para ter a guarda, como a guarda dos filhos, né? Você já vai brigar na vara de família, porque os animais conseguiram o status, né? Os animais que eu digo, os pets, de sujeitos de direito. O que ainda não acontece, gente, com os animais de laboratório, né? Com os animais dos biomodelos, né? Eles não são considerados sujeitos de direito, porém,
existem leis vigentes de proteção a esses animais contra essas crueldades desnecessárias, né? E aí eu trouxe aqui duas legislações, né, as mais que são utilizadas ainda até hoje, que é a Constituição Federal, né, de 1998, que diz lá, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, qualquer prática que coloque em risco o seu equilíbrio, né? E aí eu tenho a lei, a 9.605, né, que é a lei de maus tratos e tal, que diz assim, experiências dolorosas ou cruéis em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, são consideradas crimes. E aí lá no seu artigo 32, diz que praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, também é crime, tá? Então, no aspecto legal, a gente se utiliza dessas legislações atuais e, mais recentemente, né, especialmente para animais na pesquisa científica, lá em 2008, né, a Lei Arouca, como é mais conhecida, que é a Lei 11.794, essa lei, ela regulamenta o uso de animais na pesquisa científica. Assim, gente, o Brasil consegue controlar a experimentação, né, de animais no território nacional, tendo a preocupação com o bem-estar desses animais. Então, eu tenho a regulamentação, né, a ética da pesquisa, associada à preocupação com o bem-estar desses animais. Então, assim, antes da Lei Arouca, nós tínhamos o COBEA, que era o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. Após a Lei 11.794, criou-se, né, no Brasil, a criação ou a utilização em animais para ensino e pesquisa, né, ficava restrita exclusivamente às instituições credenciadas pelo CONSEA. Então, a partir da Lei 11.794, o COBEA deixou de existir com esse nome e ele passou a ser chamado de CONSEA. Então, atualmente, nós temos o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal. Então, através do CONSEA, desse conselho, que ele faz todo esse controle, né, através da legislação, e no Brasil, depois do CONSEA e da lei, toda a utilização de animal, seja ele para ensino, seja ele para pesquisa, só pode ser realizado nas instituições que são credenciadas junto ao CONSEA. Tá? Então, existe um credenciamento nacional que a instituição, com seu CNPJ, credencia, seja ensino ou seja pesquisa. Você não pode mais fazer experimentação que não esteja sendo realizada numa instituição credenciada, tá? Então, o CONSEA é uma instância, né, colegiada, multidisciplinar, que tem um caráter não só normativo, mas tem um caráter consultivo, deliberativo e recursal, para coordenar todos esses procedimentos de uso científico dos animais, tá? E aí, pessoal, eu trago para vocês novamente a pergunta, né? A experimentação animal é importante? Ninguém me responde mesmo. Olha só, aí eu trouxe para vocês, né? Esse aqui, na verdade, é a minha opinião pessoal, claro, né? Eu sou pesquisadora, então não pode ser diferente. Mas se a gente pegar o Prêmio Nobel de Medicina de 2018, vocês podem ver aí, o Prêmio Nobel de 2018, ele foi dado a esses dois médicos aí, né? Perdão, gente, espera aí, mudou. A esses dois médicos, e eles trabalharam a terapia baseada lá em PD1,
com CTLA e tal. Inclusive, se vocês... Acho que não sei se alguém assistiu o jornal hoje pela manhã, porque hoje parece que é o dia da luta contra o câncer, né? E aí foi até uma oncologista, deu uma entrevista hoje de manhã no Bom Dia Pará, falando justamente sobre, ela citou esse Prêmio Nobel de Medicina, onde eles descobriram um tratamento novo, né, que é a imunoterapia, tá? E que já vem sendo utilizada já há algum tempo e com grandes avanços no tratamento do câncer. E assim, esse prêmio ele foi concedido a esses 2 médicos aí, e onde foram feitos os testes, né? A experimentação foi em animais de laboratório, né? Então, mais um prêmio Nobel em medicina baseado em resultados advindos da experimentação com animais, trazendo um grande benefício ao homem, que é, por exemplo, um novo tratamento do câncer, que é a imunoterapia, tá? Em 2019, também, o Nobel de 2019 premiou experts que mostraram como células reagem ao oxigênio. E onde foram feitos esses testes, também foram feitos em animais. Então, gente, a gente observa que a pesquisa animal ganhadora do Prêmio Nobel, ela leva a grandes descobertas científicas e médicas, e esse dado é de 2018, ainda não atualizei para 2019, né, porque 2021 ano não existiu, vocês sabem, né? Mas dos 216 premiados na categoria de Fisiologia ou de Medicina em 2018, 180 premiados usaram modelos animais nas suas pesquisas. Então, para a gente ver a grande importância que ainda é, sim, utilizar animais, baseado, gente, no estabelecimento criterioso dos trisés, no reconhecimento de que os animais são seres sencientes, no reconhecimento do respeito, da ética e da moralidade com o uso de animais na experimentação animal, tá? Então, para concluir, que eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir, eu estou cansada de falar, que eu falo muito, os benefícios alcançados com a utilização de animais em pesquisas são inegáveis. No entanto, é válido tratar de questões referentes à condução desse tipo de pesquisa, né? Como eu falei para vocês agora há pouco. Então, a gente tem que ver os princípios éticos que têm que ser adotados, têm que ser seguidos e, finalmente, refletir sobre a validade dos nossos resultados nas pesquisas. Então, eu tenho que ter um retorno válido, importante para a sociedade, né? Não é fazer por fazer, é fazer e refletindo sobre a validade desses resultados e a implementação desses resultados para a sociedade, né? E a temática do bem-estar animal, né, que a gente falou tanto no início, ela contempla desde os aspectos éticos e morais, que a gente também já discutiu, relacionados com o uso de animais, como também a preservação do bem-estar animal assegura a confiabilidade dos resultados da pesquisa. Porque, não sei se vocês estão recordados daqueles indicadores que a gente utiliza para bem-estar, nós temos os indicadores clínicos, né, fisiológicos, indicadores, então, de estresse, de comportamento. Então, se você não garante o bem-estar desse animal, você também pode causar um viés nos resultados da tua pesquisa. Então, para finalizar, gente, a experimentação animal, sim, ainda é muito importante, tá? A substituição total do uso de animais nas pesquisas científicas está longe de acontecer, e eu arrisco a dizer que é quase impossível eu substituir toda e qualquer experimentação com métodos substitutivos, com modelos matemáticos. De uma forma ou de outra, a gente vai precisar de um modelo biológico, né, de um modelo vivo, seja
um primata, como a gente discutiu na semana passada, né? E especialmente os primatas, por essa relação filogenética muito similar ao homem, eles são muito importantes como biomodelos para os testes de drogas, os testes de vacinas. Isso aí vai ser muito difícil conseguir um método substitutivo para você testar a eficácia de uma vacina, né? Para você testar a eficácia de uma droga nova. Então, assim, eu arrisco a dizer que 100% da substituição do animal na experimentação animal é uma utopia. Isso é uma opinião minha, tá? Não está em nem livro nenhum, é uma opinião minha. Mas a gente pode, sim, utilizar criteriosamente os princípios dos 3Rs com a redução do número de animais, com a substituição quando se tem métodos alternativos válidos, né? Com o refinamento de técnicas impedindo que haja crueldade, sofrimento desnecessário. Então, sempre trabalhando e olhando esses animais com muita ética, com muito respeito e com muita, como é que eu posso dizer, compaixão. Aí a gente consegue, de repente, ter uma relação muito harmônica com esses animais. Tá bom, pessoal? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm Vocês têm aí o meu e-mail. E se alguém quiser falar alguma coisa aí, comentar, perguntar, eu estou à disposição aqui. Excelente, Liliane. Mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo, deu para esclarecer muitas coisas. A Liliane tem uma experiência que ela também faz parte da CEUA, né, do Comitê de Ética lá no Instituto Evandro Chagas. Então, tudo que ela falou foi bem aplicado. A gente tem que agradecer. Por isso também que era importante a participação de vocês, né, que na disciplina, porque essa vivência realmente é fundamental, né? Essa vivência da CEUA, né? Falar sobre esses aspectos éticos, tem que ser uma pessoa que realmente vivencia isso para poder explanar melhor, né, o assunto. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que tem umas perguntas aqui, tem pelo um menos... comentário aqui no chat, né? Isso, no chat aí você já viu, né? A Maria Luísa... Eu abri o chat aqui, estão me ouvindo? Estamos... Assim, eu estou ouvindo bem. Tá. A Maria Luísa falou assim, tá? Professora, sobre experimentação animal, na minha opinião, é importante a meio médico, comportamental e em pesquisas científicas. Porém, acho desnecessária e sou contra quando os animais são utilizados em teste de cosméticos e ou dermocosméticos. Então, Maria Luísa, hoje já existem métodos substitutivos para teste de cosmético, dermocosmético, tá? Então, aí cabe o uso criterioso dos 3Rs. Nesse caso, né, a substituição. A substituição, quando você tem método alternativo validado, que é o caso dos testes para cosméticos, já existem testes validados, você não pode utilizar animal. Então, a lei até proíbe. Então, se chega, por exemplo, numa CEUA, que é a responsável por aprovar ou não a execução do teu trabalho, porque atualmente, eu até esqueci de falar isso, né? Desde do aparecimento das CEUAs, lá em 1990, e depois da Lei Arouca, em 2008, que cada instituição de ensino e pesquisa, obrigatoriamente, tem que ter a sua CEUA, para que os seus pesquisadores submetam os seus projetos de pesquisa às CEUAs, e somente após a aprovação dessa comissão é que você pode iniciar o teu projeto, né? Então, se chega numa CEUA um projeto com teste de cosméticos em animais, não vai passar, não vai ser aprovado, e aí a pessoa não vai poder executar aquele trabalho, tá? É importante também falar para vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Só a Maria Luísa. O que é que não estava aparecendo, Maria Luísa, para você? Eu estou vendo aqui agora. Não está aparecendo para mim, prof. Pode seguir por mim. Entendi. Porque eu não vi o chat. Eu não sei se foi o vídeo que eu passei. Mas
enfim, depois... Eu acho que era a apresentação que ela estava falando, né? Era... Ah, tá. Quando... o vídeo que... é. Não, tá bom, mas gravou aqui na aula e depois você assiste, tá? Eu acho que foi bem interessante. Alguém mais quer perguntar? O pessoal tem que participar nas aulas, pelo amor de Deus. Não, tá bom, obrigada. Então, então vamos encerrar. Vocês têm que aproveitar o máximo. Então, só avisos aqui. Amanhã a gente não vai ter aula. O Júlio, o professor Júlio Ruiz, vai fazer uma nova apresentação na semana que vem. E aí que era importante a Liliane ter falado isso agora, porque é um gancho para o que ele vai falar também na aula que vem. Vai falar coisas bem mais aplicadas em relação à ética, ao uso desses animais, aplicando bem os conceitos que a Liliane falou. Hoje ela deu conceitos bem interessantes, que são básicos para o entendimento da experimentação, do uso ético desses animais, e o Júlio vai falar sobre a aplicação desses conceitos. Assim, ele dá exemplos muito bons. Essa aula dele eu já assisti, é uma aula muito legal, bem ilustrativa. Eu acho que vocês devem ter gostado da apresentação que ele fez naquela primeira aula. Eu não sei, eu não consegui ter o feedback de vocês para saber se todos entenderam o que ele falou. Minha é bem claro, né? A dicção dele, ele fala muito pausado, não é difícil de entender o espanhol dele, mas eu queria saber, aproveitando a ocasião aqui, que tem ainda 4 alunos, fora a Josi, que também estava, eu queria saber de vocês se vocês conseguiram compreender bem o que o Júlio falou. Pode falar aí no chat, eu abri o microfone. Sim, eu consegui, a Rafaela. E a Alessandra, conseguiu, Alessandra? A Alessandra está só ligado, o computador dela saiu. O Flávio também está só ligado no computador, a fotinha, ele saiu, estão dormindo. A Maria Luísa, conseguiu, ó, só tá... Ah, o Flávio está aqui, tá. E aí, conseguiu entender bem o espanhol? Olha, Fred, podia ser que nem na escola da minha filha, tem que ligar a câmera. Esse tem que ser obrigado a ligar a câmera. O problema é que às vezes quando liga a câmera fica ruim, né, a conexão, mas eu também acho, é bom ligar para a gente ver se não está dormindo. Né? Pelo menos na hora que a gente pergunta, né? Exato, para ver, né, para ver a cara, porque as fotos assim às vezes enganam, né? Não é bem isso que está na foto, mas enfim, é brincadeira, tá? Então, tá bom. Vamos encerrar, né? Josi, quer falar alguma coisa, Josi? Você que a Josi também vai fazer uma apresentação bem legal pra gente, viu? Mesmo, professor? Tanto na prática quanto na teoria, ela vai falar. Agora, inclusive, uma outra informação é que eu já conversei com o diretor do tempo e ele liberou para a gente fazer as práticas presenciais. O problema é só se a coisa realmente piorar, né? Vai ter o tal do bando. Se a coisa estiver preta, aí a gente não vai fazer, né? Mas por enquanto a gente vai estar com as práticas que estão previstas lá em março. Ok, né? Então a Josi está preparando uma prática bem legal. A gente não vai, a Liliane falou hoje de coisas super importantes, a gente não vai estressar os animais, ninguém vai pegar os animais, pegar nos animais, é só observação, e a gente vai fazer simulações. A Josi vai mostrar algumas simulações de contenção, simulações em biqueiros de pelúcia, em animais taxidermizados, coisas do tipo, né? Ninguém vai pegar diretamente no animal, porque isso tudo envolve também uma questão ética. A gente teria que pedir uma autorização para o CEUA para fazer essa aula prática. Então, isso é mais complicado. Mas só em você ver, observar como já vai ser um grande feito aí para todo mundo, tá bom?
Pois é, professor, eu queria falar justamente isso, que a gente está bolando aí umas atividades, né, umas coisas bem interessantes, além da aula aqui, da disciplina. E, mais uma vez, eu queria parabenizar a doutora Liliane, muito boa a aula, show, parabéns mesmo. E recomendar para os jovens, né, que eles não percam a oportunidade de estar perguntando, tirando as dúvidas, porque a doutora Liliane tem um conhecimento muito grande, né, a respeito do assunto, tem um know-how aí, e para participar, pessoal, perguntar mesmo, né, aproveitar aí a professora. Exatamente, é uma oportunidade, mas é aquele negócio, as pessoas ficam intimidadas, né, o sistema às vezes ainda não ajuda muito, mas fiquem à vontade, é uma oportunidade muito interessante, nós ainda temos tempo, né, de aula, se vocês quiserem falar alguma coisa, se não quiser a gente vai encerrar e dar seguimento na disciplina, tá bom? Ninguém quer falar mais, podemos encerrar, liberar a Liliane. Então, professor, muito obrigado mais uma vez, viu? Boa viagem amanhã. Obrigada, Fred. Não, libera a Liliane que ela vai viajar, professor. Exatamente, vai arrumar as malas. Muito obrigado, foi excelente mais uma vez, tá? Palmas. Obrigada, Fred. Agradeço você aí pelo convite. Eu espero que eu tenha atendido aí as expectativas da disciplina. E conte comigo se precisar. Muito obrigado. Da mesma forma, depois você manda os slides que eu vou colocar no cigarro para eles. E dessa vez eu não vou deletar o vídeo, tá? Tá bom, beleza. Vou colocar e eu te passo também para você ver o teu vídeo. Tá, eu quero ver. Beijão, Tá obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.